Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, 11 horas com 58 minutos, dia 6/10, também conhecido como outubro de 2020. Pertinho do horário do almoço, né? Eu acabando de gravar, vou almoçar. E aqui em São Paulo temos uma manhã maravilhosa, 33 graus, céu limpo, muito sol. E tá ventando na medida certa. Eu lembro quando eu era garoto que eu gostava de soltar pipa. E era o cenário perfeito assim para os pipas. Hoje em dia tem um monte de prédio para cá e para lá, nem dá para soltar mais, mas eu soltei muito pipa da laje da casa da minha mãe. Queridos e queridas, caros e caras, senhoras e senhores, o seu like é importante, compartilhe o vídeo, fale do canal nas suas redes sociais, e a gente está trabalhando agora com foco no Telegram. Que na parte alta você clica, entra no nosso grupo gratuito. Eu faço diariamente o programa Panorama, dividido em duas partes. Uma delas eu falo das cotações, das minhas opiniões, do cenário como um todo. E depois eu faço um giro de notícias, tipo um repórter de rádio aí, trazendo os principais tópicos para a galera, ok? Então vamos aos estudos, sempre com muito prazer e satisfação. E que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa família e os nossos investimentos. Eu agradeço a você que nos ouve, que é a nossa razão de ser, e a minha equipe que é maravilhosa e possibilita me dar toda a base para o meu trabalho diário. Pessoal, nós temos aqui o gráfico do DI, juros, né? A gente tem uma queda. Ontem o DI já tinha dado um sinal que essa queda seria materializada na manhã de hoje. Inclusive está perdendo uma LTA. Eu gosto de um gráfico limpo para não confundir. O que eu penso sobre o DI? Existe um ponto-chave aqui nos juros, que é o 6.400. Acima disso, eu entendo que vai ter um teste do 6.530, porque é onde está, além de ser esse topo aqui anterior, marcado no dia 21/9, tem a média de 5. Agora, se fechar abaixo de 6.400, aí nós teríamos alvo em 6.130. Eu acho mais fácil ou ficar de lado aqui trabalhando de forma errática do que perder esse eixo aqui e descer. Minha humilde opinião. Aí nós temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro, num ponto extremamente importante. Por que eu digo isso? Nós temos a média de 21 períodos aqui na região. Nós temos a máxima de toda essa movimentação curta, né, dos últimos pregões, a 9.665, está 9.638, mas chegou a bater no 9.671. Rompimento falso, professor, ainda é precoce para falar. E nós temos uma LTB. Então nós temos 1, 2, 3 pontos. Parece um 2, 3 plim do Silvio Santos, né? Tudo isso capitaneado por um arame, formado entre os dias 29 e 30. A mulher grávida em japonês, então está numa região nevrálgica. O fechamento de hoje será de suma importância para a nossa leitura. Banco do Brasil, eu tracei um canal. Veio bem pertinho da parte baixa que está na parte alta. A mesma coisa, ó, uma máxima recente a 30,74, a média de 21 e a parte alta do canal. Então, por exemplo, se hoje fechar perto da máxima, a gente vai ter um algo novo no ar. Agora, se recuar, fechar perto da mínima, né, ou reduzir significativamente esse 162 aqui de alta, aí pode ter espaço para mais alguma correção, mas eu não vejo mais essas correções como estopins de movimentos de baixa mais longos, e sim como correções mesmo. O mercado marca bobeira, quem está líquido vai lá e aproveita as oportunidades. A gente tem Bradesco já rompendo, né, a média e também a LTB, só que tem a máxima do dia 2, que é 20,35. Tá a luta aqui bem pertinho para ver se rompe ou não. Aí nós teremos Itube a seguir, Itaú Unibanco, né? Uma consolidação de fundo, só que via ave migratória entre os dias 29 e 30 de setembro. A mesma coisa aqui, ó, a máxima do dia 2/10 a 23,32. Está levemente acima da média de 21 e também rompeu aqui, em teoria pelo menos, essa LTB. Então, um ponto nevrálgico aí para o mercado. Professor, o que você acha que vai acontecer? Eu não acredito, por exemplo, que aqui no Brasil hoje o Ibov, o índice, os bancos, eles fechem perto da máxima. Eu acho que eles vão reduzir essa queda e aí amanhã abriria espaço para alguma correção mesmo que leve, mas vamos ver ainda.
Isso eu falo do mercado como um todo. Eu acredito que corrija, eu acredito que seja reduzida essa alta que a gente vê, por exemplo, aqui em Itaúsa. Eu não acho que feche com um 1,67 de alta, eu acho que fecha com uma alta menor, digamos assim. E a mesma coisa aqui em Itaúsa, né? Nós temos o 9,17 como resistência imediata, juntamente com a média de 21 e a LTB. Aí teremos Sambi 11 a seguir. Sambi 11 tem um triângulo simétrico, né? Médias cruzadas em modo compra, uau. A gente tem o 28,95 como um ponto-chave. E vamos ver o fechamento de hoje. O fechamento de hoje ele vai nos... Mas tem a compra, claramente os touros estão chifrando os ursos aqui de forma importante. Ambev, realmente ontem ela deu compra, porque ela anulou a estrela cadente e rompeu de fato aqui uma cunha. A cunha é um padrão muito forte, né? Muito forte. É um ativo com baixa volatilidade, mas que faz essas maluquices, né? Simplesmente a Ambev replicou mais ou menos o que ela fez aqui, né? E eu colocaria stop, a gente tem aqui o 13,65, se eu tivesse comprado aqui na bagunça, eu colocaria stop ali a 13,59, 13,55. Aí temos a B3SA3, não foi, né, um ativo que ela tem essa ideia do oco, o mercado fica ressabiado, só que está trabalhando na parte alta do Marobuzu de ontem. Eu não compraria nesse patamar, mas também não venderia. E o oco, eu penso que a gente não deve mais considerar essa figura, porque ela foi praticamente anulada, e essa linha de tendência aqui, o canal, também eu acho que não se aplica. Entendo que na B3SA3 tem que ser marcado, aqui foi um rompimento falso, né? Do 53 com 33, a gente já sabe. Tem uma mínima aqui a 53,06. Naturalmente a gente vai deixar marcado aqui no gráfico, né? E ela tem um batalhão de resistências aqui. Precisa romper o ponto mais alto, que é o 56,16, e a média de 21, para respirar rumo aos R$58, e aqui sim ver se entra no território comprador ou se era apenas um voo de galinha. Aí teremos o BOVA 11 a seguir. O BOVA 11, ele respeitou essa região aqui dos 90, né? Está acima do fundo anterior a 92, a gente vai até apagar esse ponto. Eu também acho que não faz sentido manter essa parte baixa aqui do canal. Vamos focar naquilo que realmente interessa. O que eu penso é que a gente tem uma LTB mais curta agora. Algo mais ou menos assim. E percebam, né, que toca aqui 1, 2, 3, 4 candles, quase toca esse candle aqui, está pendurado o BOVA 11 entre a média e a LTB. Então é uma região importantíssima, né? Aqui no caso do Ibov a gente tem esse canal que nós trabalhamos anteriormente. Eu penso que essa reta mais recente é o nosso foco principal agora, de ver como é que, por exemplo, essa alta de 0,80 do Ibov, eu apostaria hoje, eu não acredito que o Ibov feche com uma alta acima de 0,5%. Eu acho que vai devolver parte dessa alta e vai formar uma sombra superior mesmo que leve, aqui é o meu pensamento. Quando a gente parte para o gráfico do dólar, o dólar fez um rompimento falso de 5.682 com 500, ele perdeu o 5.577 com 500 e ele veio nessa base aqui, né, na região de 5.498, e aqui é um ponto importante, ele pode fazer um fundo aqui, tá, a média de 21, só que se não fizer, o 5.387 seria um alvo. Então qual que é o nosso ponto-chave? Uma vez que foi perdido o 5.521, 5.522, né, passa a ser esse ponto 5.497.500 para ser mais exato. Eu acho que é um divisor de águas entre a compra e a venda nesse momento, com base no gráfico diário do dólar. E naturalmente a gente pode ver o intraday também. O intraday, ele cumpriu, aqui a gente vê o rompimento falso claramente, ele cumpriu uma simetria no 5.521 pontos, só que está abaixo.
Se eu tivesse vendido no dólar, eu encerraria a minha venda, e se eu tivesse, por exemplo, o interesse em operar o dólar nesse momento, eu compraria, porque tem o padrão fora da banda, dentro da banda, longe de média. Então acho que está mais para compra do que para venda no momento. Deixa eu ver se tem algum recado aqui da minha equipe. Logo logo a gente vai começar a colher a pré-lista para a imersão. A imersão provavelmente vai ser as aulas ao vivo, serão as aulas ao vivo dias 18 e 19 de novembro, a aula preparatória no dia 11, que é uma aula de nivelamento. E deixa eu ver aqui. É isso que eles pediram para eu falar. Então o que a gente vai trabalhar? A gente vai ter a pré-lista para a imersão e vai ter a semana do trader nas próximas semanas também. A gente está definindo data, então duas novidades legais aí para vocês. Ok? Pessoal, falando um pouco do petróleo, aquela velha história, né? Objetivo alcançado, aí você tem uma barra de ignição, barra elefante, ela dá continuidade. Veio numa região importante, que é o 4106. Se eu tivesse uma tática de guerrilha, eu realizaria lucro já nessa região. O pessoal geralmente do petróleo opera mais curto. É a mesma coisa do Brent, né? Atingiu aqui uma região de resistência, mas ela pode ser usada como stop também. Agora está 42,66, essa região é 42,60. Se tocar, você dá uns 10 centavos de tolerância, tocou ali 42,50, lucro no bolso, senão você vai conduzindo de forma tranquila e serena a operação. Temos o Bitcoin. O Bitcoin tem um gráfico de curto prazo, aqui tem uma LTA, dá até para traçar uma outra aqui mais curta. Uma LTB no caso, ele está reduzindo, né, com a volatilidade reduzida, logo logo vai ter um movimento explosivo. Essas retas aqui mais curtas são uma referência importante, na minha visão. China não operou. Nós temos aqui a Bolsa de Paris, PCAC 40. Olha, a Bolsa de Paris ela tem um viés de alta, né? Não tem nada que negue isso. Ela vai seguindo, rompendo uma região de resistências aqui. Semana passada trabalhou bem na ponta compradora, uma semana de pleno domínio, apesar de ser uma alta moderada. Agora no índice DAX eu acho que a gente já tem uma referência melhor. Por quê? Tem a máxima desse movimento truncado, que foi marcada a 12.873. Então se perder essa região, acho que ela volta a tocar LTA aqui. Porque da mesma forma que tem gap para cima puxando o preço, tem para baixo, né? E aí temos a Bolsa do Reino Unido. A maior parte dos meus alunos que operam no exterior, que são tesoureiros de banco, diretores de asset, ou investidores independentes e tal, a maioria dos que operam no exterior operam em Londres, acho que mais do que nos Estados Unidos hoje em dia. Então está rompendo aqui um triângulo simétrico, ontem rompeu, hoje está trabalhando de lado, quer dizer, a venda está dizendo o seguinte, ó, eu estou aqui levantando a mão, mas é uma situação que favorece mais a alta, só que se eu tivesse comprado em algo que remeta ao índice FTSE, eu teria bastante cautela nesse momento. Aí nós temos o índice Nasdaq, está caindo 0,34, passou a madrugada os futuros caindo. O índice Nasdaq, pessoal, ele traz uma situação interessante pelo seguinte, se ele começar a vacilar por aqui, e, por exemplo, começar realmente a descer, o mercado pode entender como um topo duplo com eixo em 11.033. Então é algo factível, a gente tem que observar essa movimentação. O Dow Jones, ele tem aqui uma resistência próxima a 28.364. Só que eu continuo pensando o seguinte, se ele voltar a trabalhar abaixo dos 28.040, mesmo ontem tendo fechado acima da máxima do dia 1º de outubro, o mercado pode entender como um rompimento falso. Só que por enquanto está com a compra no controle, não há sinal, nenhum tipo de sinal de força vendedora, pelo menos por enquanto. E qual que é a próxima resistência do S&P? Que eu não sei se vai ser tocada logo logo, talvez não. 3.428, 3.429, e o ponto que, se for perdido, pode trazer uma pressão vendedora, é o 3.397, máxima do dia 1º de outubro. Aí nós teremos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York.
O EWZ ele não chegou a tocar a parte baixa do canal, mas quase o fez. E por enquanto o voo de galinha até a média de 21. Da média para cima a história pode mudar, né? E curiosamente a gente tem uma alta do VIX lá nos Estados Unidos, né, na manhã. Agora meio-dia e 14, né? Mas nesta terça-feira aí uma sombra inferior. Então se essa LTB for rompida de fato, pode ser um sinal de aversão ao risco, aquela coisa toda. E aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, que está num ponto muito importante aqui para ver se forma um fundo perto de uma LTA. E temos o IBOV em dólares. A gente acertou a movimentação com alvo em 17.100, um repique tradicional até a média de 21. Daqui para cima pode ser voo de águia por enquanto. Aparentemente um voo de galinha. Aí vamos falar do IVVB11. O IVVB11 é o S&P, é o MiShare. Mas lembremos que tem a relação com o dólar, né? Por exemplo, hoje, né? O dólar está caindo, o S&P está praticamente de lado. A gente tem praticamente a cotação aqui da queda do dólar. É bem aproximada essa leitura. Então o dólar cai, ele cai também. O dólar sobe, ele sobe também. Correto? Se houver a perda do 201 com 50, esse gap aqui seria um alvo claro, na minha opinião. E aí teremos Petro e Vale, a Petrobras, uma das empresas que está capitaneando a alta que nós temos hoje. Petrobras fez um belo repique até a média de 21. Tem o 20 com 71 aqui colado na média. Acima disso o gap é alvos, começar a descer. Por exemplo, fechar no 0 a 0, reduzir ainda mais essa queda. Tem suporte nos 20, perdeu os 20, 19,50, 19,54. Será visitado novamente, muito provavelmente. Aí nós temos a Vale 3. A Vale está sem referência do minério, feriado na China. A Vale está tentando tirar a cabeça para fora aqui do triângulo, mas ela vai... Veja que entrou força vendedora. Eu acho mais fácil a Vale tocar o 58 do que o 61 no curto prazo. E aí falemos do mini índice. Está aí o mini índice na tela. O mini índice eu tracei uma... Acho que essas retas aqui a gente pode apagar no momento. Deu para traçar até um canal aí, né? Eu vou deixar uma cor mais tênue. Não vou reforçar. Você não confunde com a média ali, coisa e tal. 95.300 também eu acho que não é um ponto importante mais. Ele já foi rompido. O que a gente vê no mini índice, né? Quando a gente tem um ponto anterior, né, que é importante, e a gente consolida um fundo, ou um topo, né, no caso aí é um fundo, perto dele, eu acho que a gente deve marcar o ponto mais recente. É até o princípio das médias móveis exponenciais, né, da ênfase para aquilo que é mais recente, que eu acho importante. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente marcou esse canal, está na parte alta, né? Vai marcar a mínima do movimento, 93.140. Né? 97.790 eu vou trocar esse ponto aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou marcar esta máxima, 98.450. De vez em quando a gente atualiza, dependendo dos movimentos, os pontos gráficos, né? E a gente vai trabalhando com um gráfico mais limpo, mais tranquilo. E está aqui justamente nessa LTB. E na média de 21, é uma região nevrálgica, né? Falando sobre o intraday, eu tenho aqui um 30 minutos. Acho que os pontos gráficos estão corretos, porque o 96.040 coincide com essa região que embolou aqui, tem os gaps abertos. Olha, a gente tem um rompimento falso do 97.420.
porque marcou máxima a 97.480, deixou uma estrela cadente, apesar do movimento ser lateral, mas a estrela cadente marcou o ponto mais alto do dia. Nós estamos perdendo uma LTA, que eu risquei aqui em azul. Tem dois gaps abertos para baixo. Qual que seria o ponto-chave? Primeiro, 96.550, que seria um eixo de topo duplo. E segundo, 96.465. A perda do 96.465... Eu acho o seguinte, se perder o 96.550, o 96.465 não segura. Viria aqui fechar o gap, né? Ou quem sabe testar os 96 mil pontos, ou 95.900. Então assim, para ser objetivo, se perder o 96.550, eu penso que vai testar 95.900. E aí aqui a cobra, se testar essa região, é aqui a cobra fuma. Porque seria um ponto de batalha importante entre a compra e a venda, ok? Mas está com cara aqui de topo duplo, perfeito? Agora sim, perdeu 95.900, aí tem um amplo espaço para descer. O difícil vai ser perder, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Nos vemos mais tarde no radar. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Obrigado pela atenção. Valeu!